A entrevista a seguir foi realizada com a autorização de Raquel Olímpio de Faria, moradora e presidenta da Associação de Moradores da Vila Graciosa, conduzida em formato de conversa aberta. Esta entrevista buscou criar um espaço de escuta sensível e respeitosa, no qual a entrevistada pôde se expressar livremente sobre sua vivência, percepções e experiências relacionadas à sua comunidade. O objetivo foi compreender, a partir de sua voz, aspectos do cotidiano da Vila Graciosa e as tensões que emergem no contexto dos conflitos com interesses estatais. Meio ambiente do urbanismo e da regularização fundiária e da Procuradoria Geral. Então vinha uma equipe juntamente com a Guarda Municipal. Todo mundo armado, sim, parecia que estavam entrando sim numa zona de conflito muito grande, né? Uma zona de guerra, eles vinham preparados. E conheciam o Júnior, queriam adentrar aqui, daí chegou toda sexta-feira tinha um decreto específico, o decreto número 500 de 2020, que dizia que toda sexta-feira que tinha que ter uma equipe para poder fazer fiscalização aqui no Conjunto Graciosa. Então, a gente sabia que toda sexta-feira a gente tinha essa incidência. E eram multas. E essas multas, quando eles faziam a notificação, deixavam para a pessoa, se a pessoa não estivesse, e a pessoa recorria no extrajudicial, né, ainda no processo administrativo, nunca era aceito. Era multa de quê? De ambiental? Multas ambientais, né? Multa ambiental, multa de construção irregular. Mas, aqui, uma vez eu conversei com o vereador, perguntei, viu, mas vocês estão achando que lá é como mina de ouro? Lá é local de arrecadação de multas? Porque era exatamente isso. Então, daí como nenhuma ação, nenhuma defesa que colocava ali durante o processo administrativo ainda eles não aceitavam, daí eles transformavam dessas pessoas, aí eles iam não para o tribunal, mas eles iam para a justiça, né, para a vara da fazenda pública aqui, e moviam um processo judicial contra aquela pessoa para poder retirar aquela pessoa do local. Aqui todos esses processos foram gerados por uma multa. Tem em torno de uns 38 processos. Meu Deus. São 38 despejos que aconteceram? Isso, de despejo, 38 ações. Ações. Algumas pessoas conseguiram, né, advogados, mas o Júnior não tinha condições, porque o Júnior trabalha com reciclagem. Né? Vocês vindo ali, tinha uma casa rosa com bastante material. É ali que ele está alocado, ali porque é cedido as pessoas. O morador ali cedeu aquele local para acolher ele e as crianças. Antes disso, quando aconteceu o despejo, ele ficou lá na sede da associação, que não é um lugar de moradia. A casa dele dava 150 metros quadrados, as crianças brincavam, tudo, né? Andavam de bicicleta dentro da casa, porque era um espaço muito grande, só os quartos que eram fechados, né? O resto era tudo aberto. Aí ele foi para, acho que uns 18, 20 metros quadrados, eu não tenho... Sim, mas é um container e uma pecinha do lado. Então eles perderam tudo, né? Sim. Só não perderam o juízo. Só o juízo que não perdeu. Falou assim, fique aqui, você é morador daqui, vamos dar um jeito, né? Sim, tem que ocupar, reivindicar, né? Sim. Um espaço, assim, com certeza. E aí ele sente medo até hoje de reconstruir. Porque não foi uma reintegração de posse. Não foi um despejo por reintegração de posse. Não foi um despejo Foi um despejo por uma maldade mesmo. E aí, nesse intervalo que o processo já estava em andamento, em 2022, teve o plano diretor, né? E o plano diretor mudou a legislação. Mesmo assim, eles continuaram, porque o despejo dele foi dia 3 de abril de 2023. Mesmo a lei do plano diretor tendo mudado o zoneamento. Nossa, faz pouco tempo, então. Faz 25 meses. A gente viu uma reportagem, né, que teve a construção do Alphaville, e daí foi nos anos 2000, assim, que eles começam com um grande número, assim, de despejo, perseguições, assim. Aqui também aconteceu isso? Sim, é exatamente desde os anos 2000. Mas aqui, essa comunidade aqui, ela tem desde 1990, em 89, daí 90 já começou a perseguição. Depois eu vou passar um livro do seu Altamiranda, que foi o
ocupante daqui, o primeiro ocupante que organizou essa ocupação, porque aqui ele é depois vou mandar todo esse material para vocês, tá? Por favor. Ver que tem vazamento, a gente tem o projeto original, existe esse loteamento, ele foi aprovado, é um loteamento aprovado, ele foi implantado e depois foi modificado, mas ele tem arruamento hoje é tudo, porque a comunidade ela foi transformando, né? Os moradores foram transformando de quadras, né? De quadras em chácaras. Né? Então, aí hoje ele é ocupado, o formato dele é chácaras. Então a gente precisa fazer assim, reordenar esse loteamento, a ocupação desse loteamento, né? Porque inicialmente ele tinha 2.500 lotes, acho que 2.554, alguma coisa assim. Lotes de 405 metros quadrados. E aí teve um decreto estadual, quando entrou ali para a área de manancial, o decreto, né? De manancial, eles mudaram o loteamento aqui, né? Mudaram que para esse local aqui, o estado do Paraná, o que vocês estão lá para casa agora? Agora! Voltem aqui! Eles sentiram e vieram atrás. Tô com saudade. Então, aí eles mudaram para 3.500 metros quadrados. E aqui já tinha em torno de, acho que mais de 700 famílias morando. Né? Esse loteamento foi feito através, eu estou começando do início, daí eu vou fazendo só o contrário, tá? A gente falou do despejo, daí eu vou voltando ali para vocês entenderem, beleza, né? Daí veio de 2000, a construção do Alphaville, teve os despejos e toda essa luta, essas perseguições, né? E perseguições assim, no sentido de a prefeitura aqui onde vocês passaram, é a comunidade que resistiu. E eles fizeram 3 buracos aqui, vocês podem ver que tem manilhas, tem alguns locais assim, que rua que você não consegue passar. Quando vocês subiram, viram uma rua fechada, né, com manilha, aquilo ali. Tudo era a prefeitura que fazia no loteamento para poder dividir a comunidade. Teve muito conflito direto, assim, entre os moradores e a polícia e a prefeitura? Olha, antigamente, lá de 90 até 2000 teve assim, de facão mesmo. Nossa. Né? E depois, e aí como não vinha infraestrutura nenhuma, essas pessoas foram embora. Indo embora, vendendo, e era isso que o pessoal queria, né? Falar, abandonando. Isso e essas foi ocupado novamente, né? Assim, e teve pessoas que conseguiram, assim, ocupar através de uso capião, pela lei mesmo, mostrando assim, olha, esse terreno é meu, tem aqui enfim. É bem interessante a sua pergunta, porque tem várias ações de uso capião, porém nunca foi executada uma ação porque o município nunca permitiu. Né? Nunca permitiu essas ações de uso capião. Tem lá diversas, tem até no mapa. Eu vou passar um projeto chamado Projeto Caminho das Águas. Lá você tem definido quantas áreas que tem de uso capião. Nunca foi. Nossa. Aqui. Então, por quê? Então lá nessa época, voltando, então a gente tinha aqui mais de 700 famílias, né? E alguns lotes, se a gente falar assim, tinha 2.500 lotes ainda, né? E 700 e poucas famílias que estavam ocupando, né? Que compraram, tinham registrado. Antigamente, assim, era mais fácil você fazer um registro em cartório, né? Tinha uma declaração, isso, e ia lá e já fazia. Hoje, a legislação mudou, é um pouco diferente, né? Para você adquirir uma escritura, enfim, do seu terreno. Mas, aí a prefeitura de Piraquara, né, então nessa época dos moradores, pertencia a Piraquara ainda, porque Pinhais só foi emancipado em 1992, em 20 de março. Né, de Nossa, 92. vocês estão aqui antes de Pinhais, então. Muito antes de Pinhais. Caramba. Essa comunidade existe muito antes de Pinhais. E aí o estado do Paraná, nesse decreto das leis dos mananciais que teve, ele realocou essa comunidade, essas pessoas que moravam aqui então, ali para o Jardim Cláudia, que existe hoje em Pinhais, né? Tem dentro da Piraquara. E esses terrenos ficaram pertencentes à Coapar. Então, 718 terrenos ficaram aqui. Coapar é o quê? A Companhia de Habitação do Paraná. Ah, tá. Né?
E aí, mais essa área aqui, acho que ao leste aqui da comunidade, né? Que a gente fala assim no bico, pelo mapa, né? Como se fosse o bico aqui da comunidade. Quando teve o decreto ali para sair a represa do Iraí, a Sanepar fez a mesma coisa, né? Pegou esses terrenos, né? Que tinha um pedacinho bem pequeno que é dentro aqui a comunidade, que é a APA do Iraí. Então a Sanepar desapropriou, né? Essas pessoas e eu acho que 147 terrenos mais ou menos e ficou. Então ali nós tínhamos Sanepar, Coapar e aí tinha ainda aqueles lotes que não tinham sido ocupados ainda. O pessoal tinha comprado, mas aí a prefeitura falou, olha, agora mudou a regra para aquele... o governo mudou a regra, agora vocês não podem morar mais lá, construindo os terrenos de 405 metros quadrados, agora tem que ser 3.500. Aí eles não podiam, eles tinham terreno, mas não podiam construir. Aí ficou proprietários, né, com a parte. E aí o município de Piraquara fez a mesma coisa com essas permutas. Daí, e depois foi ocupado, então aí eis o conflito, com a Par, Sanepar, prefeitura, poceiros e esses proprietários que não conseguiram construir. E a partir disso, então nunca se conseguiu, né, dar um destino, fazer nunca teve interesse político mesmo do município. E assim, a comunidade, ela queria manter essa característica rural que é aqui. A gente chega e fala assim, eu tô no sítio, eu tô no meio do mato, tô isso, né? Sim. E nunca foi a intenção dos moradores aqui, de quem mora, de fazer condomínios de luxo, né? Porque isso aqui é valor pra gente. Então é um valor ambiental muito grande que a gente tem. Sim. Né? E sempre teve uma associação de moradores. Então lá o seu Altamiranda, que iniciou essa ocupação, ele tinha uma associação de moradores, que era de agricultores, e sempre foi voltado para a agroecologia, que nunca foi permitido o uso de agrotóxicos, de veneno, né? Nem para capinagem, para nada. Então e aqui tem bastante plantação, né? Que a gente estava andando por ali, a gente viu, tipo, bastante milho ali para lá e tal. Sim, tem morador. Esse morador aqui, ele vive da propriedade. Aqui é uma vila rural, que a gente fala, né? Ele vive, então ele é um agricultor, ele tem o gado, ele faz o leite, o queijo, o doce, o requeijão, tem o milho, que ele planta o capim, que ele alimenta o gado. Ele planta o feijão, planta batata, né? Planta tudo, as hortas, caxi, frutas, tudo para a família dele. É uma família com 6 pessoas. Então que vive aqui e assim são diversos, né? Aqui também o pessoal. E a gente tem uma feira também aqui, Sério? uma vez por mês. Fora o domingo do Dia das Mães, a próxima é uma feira de economia solidária, né? Onde todas as pessoas que produzem alguma coisa se reúnem nesse espaço e a gente traz o pessoal de fora para comercializar, né, essa alimentação segura, né? Orgânica, saudável. E também assim, fortalecer essa comunidade, porque dizem que aqui ninguém faz nada. Aqui todo mundo faz tudo, né? Sim. Então, daí esse conflito que as associações sempre... Tanto a associação que eu estou à frente agora, quanto a anterior do seu Altamiranda, né? Sempre teve uma associação à frente dessa comunidade, tentando buscar uma solução. Mas o município sempre falava assim, é o Estado. Lá é o Estado que resolve. Quando houve o despejo, aí a gente conseguiu provar o que o município queria, porque corre ventos soltos dentro da prefeitura desde 2000, que aqui eles querem fazer um cinturão de condomínios de alto padrão. Tirar esses moradores aqui e fazer um condomínio de alto padrão. E essa comunidade resiste por quê? Nós não queremos que isso aqui destrua. Porque dentro de um projeto, isso aqui sai, né? Essa área pode sair, essas árvores podem sair. Isso aqui pra gente tem um valor imensurável. E é essa conexão que a gente tem com o território.
né? E é por isso que a gente luta aqui, com toda essa dificuldade. Aí tem um decreto, uma lei específica que foi feita em 2019 para não colocar energia elétrica no conjunto Graciosa. É uma lei, a gente descobriu o ano passado. Nós estamos tentando, lutando junto aos vereadores para a gente poder fazer uma emenda dessa lei. Vai resolver? Não. Mas assim, é um impeditivo a menos. O importante é fazer barulho, né, na verdade. Sim, e junto com os movimentos sociais, né, aí quando aconteceu esse despejo, a gente teve uma pessoa de movimento social, teve uma advogada do escritório, que era da associação aqui, falou, vamos para o movimento social, porque então a gente lutava sozinho. Entendi. A partir do momento que a gente vai para o movimento social, que é a campanha Despejo Zero, que aí o MST enxergou tudo isso, falou, estamos aqui com vocês. O MTD também faz bastante trabalho aqui, isso, né? Daí o MTD faz essa organização popular. Entendi. Muito fortalecido, né? Muito forte, é bem legal. Né? Ana Clara, né? Você conhece ela? Então, acho que foi ela que me mandou o seu contato, inclusive. Isso! Então aí o MTD vem, porque o Movimento Despejo Zero e o MST é o movimento guarda-chuva, e em cada comunidade tem um movimento que é responsável por aquela comunidade, né? Que acompanha e que fortalece na luta coletiva. Entendi. E o MTD que está aqui hoje, né? Entendi. E nisso daí a gente conseguiu, né? Com essa campanha Despejo Zero, a gente conseguiu acesso onde a gente não tinha e a gente não conhecia, e a gente desconhecia. Nós descobrimos através da campanha e das reuniões, os defensores lá falaram, não, mas lá está sendo irregular o que a prefeitura faz. Que ela fazia, que eu falei para você, tinha uns 38 ações de despejo, né? Falou, não, se o assunto é coletivo, ele tem que ser tratado de forma coletiva, não individual. Sim. Por que eles faziam isso individual? Não chama a atenção do Estado. Então colocavam um crime ambiental aqui, outro ali e moviam uma ação. Colocavam outra coisa ali e moviam uma ação. Colocavam um esbulho aqui e moviam uma ação. Sabe? Então daí ficavam ações dispersas, né? Nisso a gente conheceu a defensoria, o Dr. João Vitor Long, né, que é o defensor público, e eu conversei com ele lá na Tiradentes, lá perto das Ciências, onde foi uma família, teve um despejo ano passado, Tiradentes 2? Né? Tiradentes 2. Lá no dia da audiência eu conheci a comissão. Aí eu olhei lá e falei, meu Deus, quando será que, né? Será que um dia eu vou ter esse pessoal lá? Porque até antes disso a gente ia na reunião, ia fazer reunião com a prefeitura, com o Ministério Público aqui. Eles vinham fazer visita, o Ministério Público chamava todo mundo para... Não, eu falei, vamos chamar esses atores para a gente conversar. A gente precisa, eu falei, é uma vergonha. Esse loteamento aqui é de 1958. Nós estamos em 2025, né? Olha, atravessou assim décadas. A gente precisa buscar uma solução. Essas pessoas precisam de dignidade, de ter identidade. Sim. Né? Vida digna, acesso, direito à cidade. Essa é uma violação de direitos, assim, estrondosa. Sim. E não se movia. A gente via que ficava tudo muito engessado, engavetado, não tinha interesse nenhum. E quando a gente conversou com o Dr. João Vitor, antes disso, lá, a gente já estava nos movimentos sociais, a gente fez novamente reunião com a regularização fundiária da prefeitura. E eu tenho até essa reunião gravada. O diretor de regularização falou, Raquel, somos todos vítimas do Estado. Pinhais não tem o que fazer pelo Graciosa. Não tem como. Nós não temos demanda jurídica por responder, porque Pinhais, se tiver, nós podemos fazer fiscalização. Nós temos 58 terrenos lá que foi herdado, né? O resto é o Estado. Então vamos procurar o Estado? Eu falei, olha, se você não sabe resolver, então eu vou buscar quem resolva. Sim. Né? E eu acredito que eles não acreditaram que a gente fosse chegar onde a gente chegou, né? Que aí sim, a gente chegou até a Tiradentes lá, fomos procurar o Dr. João Vitor, ele acionou, daí a gente conseguiu fazer toda essa comprovação, né? Porque a comunicação popular, ela é muito importante, mesmo que seja na rede social, nessa movimentação. A gente registrou tudo e jogou tudo pro Facebook. Porque daí você criou a evidência daquilo, fora do que já tinha havido, né? E o Dr. João Vitor acionou a Comissão de Soluções Fundiárias, né, do Tribunal de Justiça.
E a comissão, então, falou, olha, eu quero conhecer. E aí o município, daí mexeu com o município, né? Falou, pronto, como... Aí ele, Tatá, vem aqui. Daí ele... E quando foi aberto a chamada, né, o tribunal acionou todas as partes, daí eles elencaram tudo. O desembargador Fernando Prazeres pediu para que a juíza de Pinhais enviasse todos os processos referentes ao Graciosa. E ela mandou uma relação. E aí ele acionou todas as partes para fazer uma visita técnica aqui na comunidade para conhecer, porque já tinha sido instaurado, já tinha sido evidenciado esse conflito, só que a comissão precisa estar, né? E a prefeitura tentou, num primeiro momento, olha, não precisa ir no Graciosa, porque lá não está acontecendo conflito nenhum, o Ministério Público está à frente. O Ministério Público não estava. Quantas vezes a gente tentou reuniões com o Ministério Público, o promotor sempre tirava o corpo fora. Uma hora nascia a filha, outra hora ele estava de licença, outra hora aconteceu alguma coisa. E assim, nós tentamos durante uns 2 anos, agendar uma reunião da associação com o Ministério Público, com o promotor aqui de Pinhais. Assim, tinha muita estranheza, né? Em tudo isso. Como assim? Enfim, daí... O município de Pinhais meio que lavou as mãos e falou que não ia poder resolver nada. Mas aí vocês tiveram que ir atrás do Estado, mas o município não tem que fazer alguma coisa mesmo assim? Ele deveria fazer. Quem deveria mesmo buscar, porque né, se esse conflito está dentro do meu território, assim eu entendo, né? De usocupação do solo, mais ou menos assim, né? Se está dentro do meu território, eu preciso buscar. Se é um dos conflitos mais complexos, conforme a prefeita que diz, né? Nossa, o Graciosa é um dos assuntos mais complexos do município. Complexidade, então vamos resolver, né? Vamos buscar resolver, mas não tinha vontade nenhuma, né? O município nunca teve vontade, né? Porque existe conversas de vereadores, de ex-vereadores, de tudo isso, que essa área aqui, quando teve o antigo prefeito, que foi deputado federal, essa área foi dada em financiamento de campanha para um grande latifundiário. Então, inclusive, que é o Dirceu Pastre, inclusive tem, depois do Graciosa ele já tem imóvel, já tem ali todos aqueles terrenos e depois aqui já tem. Então o Graciosa está no meio. Então aqui dá uma continuidade só desses condomínios de alto padrão. Então além dos condomínios tem a terra para esse político? Como que é o nome dele? O político? É o Luizão Goulart, que ele foi ainda, inclusive ele foi prefeito, candidato a prefeito de Curitiba, né? Ainda teve 4% de voto, né? Mas enfim. E aí, então, essa é a conversa, e o antigo presidente da associação, que era amigo pessoal, ele diz claramente isso. Depois eu mando o link para vocês, né? Um dia que ele ficou muito furioso quando fecharam tudo aqui, né? As ruas, tudo. Ele falou, né? Porque ele era amigo pessoal, então ele morreu, então eu falei, ó, eu não posso. Isso aí foi ele que disse. Então, né? E então a partir disso, né? Aí entrou a comissão, né? A prefeitura tentou fazer com que a comissão não viesse. O desembargador, ele suspendeu a primeira visita técnica e marcou uma reunião virtual com todo mundo e pediu para um dos procuradores que vivia aqui, né, contextualizar a situação do Graciosa, né, o conflito. E ele falou, mas eu acho que a prefeitura não entendeu qual é o papel da comissão em relação aos conflitos. Nem quiseram vir aqui? Daí ele falou assim, mas vocês estão me dizendo que não tem um conflito? A prefeitura diz que não tem um conflito no Graciosa e olha tudo isso que está acontecendo. Falou, são tantos elementos nesse conflito, e marcaram então essa primeira reunião, vieram aqui, visualizaram o conflito, o desembargador veio aqui nesse local, queria conhecer onde tinha sido feito o despejo, e a partir de então começaram as audiências. E o desembargador
em 2023 nós fizemos em 2022 a gente abriu uma ação civil pública, né, para fazer a regularização, o ordenamento aqui, né, contra o município e contra o estado do Paraná, né, porque então tem um conflito que o município jogava para o estado e a responsabilidade também do município, né, que ele estava tirando a responsabilidade de si também. Então vamos chamar esses dois, né, quem que vai resolver? E antes disso, dentro de todos os processos, a Procuradoria do município tinha aberto um processo, produção antecipada de provas para levantar só questões ambientais aqui do Graciosa. Mas ele não chamou, era todo loteamento, não era contra uma pessoa ou uma associação, né? E quando chegou o Ministério Público, a juíza falou, não, a gente precisa citar alguém. Então daí citaram essa a Associação dos Moradores e a Associação de Proprietários, porque aquelas pessoas que não conseguiram construir iam na prefeitura. A prefeitura falou, não tem que fazer, não tem que fazer. E falou, olha, mas lá ocuparam, todo mundo, né? Disseram que eu não podia, daí ocuparam meu lote, daí ficaram, a prefeitura não deixou e eles queriam ser ressarcidos, né? Do valor, indenizados, né? E a prefeitura nunca quis nem conversa com ele. Falou, não, espera que a gente vai resolver. Espera, passaram-se 30 e poucos anos. Não abriram uma ação civil pública contra a imobiliária que continuou vendendo os terrenos aqui, mesmo sendo ocupados mesmo depois da mudança do decreto, a imobiliária ainda continuou vendendo. Sabe? Então aí o município falava, mas vocês não têm que abrir processo contra o município. Daí Pinhais não tem nada, isso aqui era de Piraquara, daí ficou. Então por isso que todos, tantos esses proprietários, né, de terrenos, eles foram vítimas de tudo isso. Daí ele foi ocupado, daí eles perderam o direito, porque daí tinha os possuidores, daí os parceiros que estavam aqui. Como que vai resolver esse conflito? Aí não saiu o capião porque o município tinha esse imbróglio todo. E agora o desembargador solicitou, pegou esse processo que a prefeitura tinha feito, né, para perícia, e falou, olha, eu quero que a Universidade Federal faça um estudo do Graciosa, um levantamento daí urbanístico, fundiário, ambiental, social, enfim, com todos esses elementos, né? Porque a prefeitura, quem olha o Graciosa, diz que, se você olhar algum documento da prefeitura, diz que aqui está tudo degradado. Só crime ambiental aqui, nós somos considerados criminosos. Crime ambiental, tudo isso. Mas aqui a comunidade, além da agroecologia, que já é uma característica nossa, né? É biodigestor nas casas, porque nós não temos infraestrutura, então você precisa fazer essa autogestão do teu território, enquanto não tem. Sim. Né? Então as pessoas precisam viver. Então, com qualidade. Enquanto não vem do Estado, que é direito, né? A gente está falando de direito, nós construímos a nossa própria sobrevivência, assim. Veja, né? Que engraçado, né? Tipo, vocês são taxados aqui como criminosos, sendo que para a construção do Alphaville, para construir todo esse condomínio quando foi trazido aqui para o Paraná, aqui para Pinhais, eles mudaram toda a legislação As normas. das APAs, como que é o nome? Das APPs? Não, das APAs, Área de Proteção Ambiental. Eles mudaram tudo, refizeram, não é mais Área de Proteção Ambiental, agora tem outro nome. UTP, Isso. Unidade Territorial de Planejamento. Isso Aqui mesmo. nós estamos dentro de uma UTP. Então, mas é porque mudou, né? Mudou. Mudou só por causa do condomínio de Isso, luxo. e foi o Estado. O Estado Foi o Paraná. que fez. O Paraná. Aqui são 3 UTPs que existem. Existe uma UTP lá aqui, de Pinhais. Eu acho que, se não me engano, uma em Guarapuava ou Cascavel e uma em Campo Magro. Essas são as 3 UTPs. Né? E aqui o zoneamento aqui do plano diretor era ZOO 4, né? Zona de ocupação orientada, com restrição ali, 4. O Alphaville 2. Agora, nesse último plano diretor que nós acompanhamos, acho que foi, só dava Graciosa lá. Que foi né? 2022, né? 2022. Começou em 2021 e terminou em 2022.
o zoneamento do Alphaville mudou para o Graciosa, então agora nós somos Zou 2. Eles mudaram a legislação para cá também, Zou 2, daí tirou toda essa restrição, mesmo assim eles derrubaram a casa do Júnior. Mesmo demoliram a casa do Júnior. Então, porque na e verdade... lá foi para a ZRO, né? Não, da ZRO não. A zona de consolidada, a Zuc. Aí o Alphaville passou para a Zuc, né? Consolidada, e o zoneamento, então, que tinha sido lá para o Alphaville, mudou para Graciosa. E ali, nessa legislação, ali no plano diretor, foi totalmente feito para os condomínios. Ali não citam a população residente, os moradores, cita só pessoas em vulnerabilidade, cita investidores. Olha, investidores. São os proprietários, será? Proprietários, investidores e população vulnerável. Então, assim, quem são esses investidores? Né? Então, foi totalmente preparado para isso. Sim, para derrubar tudo. Para derrubar tudo. Com E certeza. no dia dessa demolitória que teve aqui, uma das procuradoras falava assim, claramente. Aí a gente dá a corda para eles falando, né? Essa aqui é a primeira, vai ser derrubado uma por uma aqui, a gente vai ser construído condomínio. Ela debochava. Gente, era um deboche sem igual. E assim, falava com toda a propriedade que, então tá bom. Eu falei, olha, você tá falando por sua conta e risco, né? Tem certeza? Então tudo bem, né? Mas, e agora tá nesse processo, né? E foi fácil, assim, o desembargador fala assim, olha, nós queremos um estudo? Não. Porque durante as audiências, aí teve muito questionamento, porque o escritório que representava a associação no processo, né, inclusive representava alguns outros moradores que sofriam as ações demolitórias, né, ações individuais. O advogado, ele tinha, no Lattes dele lá, ele tinha uma publicação com a perita citada que o desembargador tinha falado, a professora Daniele Pontes. E aí eles entraram, impugnaram, falaram não, porque aí ele tem lado, né, daí não vai ser, esqueci o termo lá, né, mas ele falou não, daí ele fez, então a universidade vai ser tendenciosa, tem tendência a ficar mais do lado da comunidade, isso. E não quiseram no primeiro momento. E aí quiseram que a FUPEF, que é uma fundação, né, fizesse, que é uma instituição, uma fundação feita por professores, né, da universidade, mas é uma instituição privada, uma fundação privada, e queriam que o Estado do Paraná pagasse, o Estado do Paraná, a Prefeitura e a Sanepar pagasse essa perícia. É um loteamento, gente, com 42 alqueires. É 1.293.000, quase 92 mil metros quadrados. É uma área gigante. Uma perícia levantando tudo isso, o tamanho, o custo disso, né? O Procurador-Geral do Estado disse que o Estado não faria não iria custear nenhum centavo de perícia. E a Sanepar falou que, mesmo parcialmente, a Sanepar não ia fazer nada. O município não tinha condições de fazer isso. Novamente, a gente incidiu sobre o processo, né? Peticionou lá que fosse feito por uma universidade, que ali tem todo o corpo técnico. Para isso, a gente teve que mudar toda a estrutura. O advogado renunciar de ser advogado da associação, renunciar de todos os processos individuais, porque esses processos já estão todos com a comissão, né? Ele renunciou. E o MTD, daí trouxe uma advogada, especialista em REURB, aí a Gesier veio e assumiu todos os processos. E aí a gente iniciou tudo novamente. Daí como a Gesier, o mestrado dela foi lá no IFPR, não tinha relação com nenhum perito, agora daí foi nomeado, eu acho que o professor Marcelo, né, foi nomeado perito para essa região aqui. Aí ele foi, aí a Gesier passou para a gente que ele tinha sido habilitado, né, a universidade fazer a perícia. Mas olha, a gente está desde agosto de 2023 só para poder fazer um acordo de quem que vai fazer a perícia. É muito absurdo, né? Então nem começou ainda todo esse trabalho de mapear, de analisar esse lugar e tal pela universidade? Ainda não. A luta está só começando. São alguns trabalhos, né? A universidade sempre foi parceira no sentido de assim,
A zootecnia, que a gente tem uma demanda, a gente busca a zootecnia, ela incide sobre aquela situação, né? A gente vai trabalhar com os resíduos do gado, dos porcos, isso o pessoal que faz a criação, o que a gente faz? Então, teve outro pessoal vai a questão de música, de pedagogia, então são isolados, assim, sabe? Alguns trabalhos. Mas agora eu creio que vai. Aliás, eu queria até te perguntar, assim, até então, assim, você sabe pontuar pra gente certinho quais foram as conquistas que a Graciosa conseguiu ter até então, desde que ela foi fundada, no caso? Dessas lutas, assim, Dessas que lutas você falou todas, pra que gente. foram muitas, A né, maior que você disse. conquista foi a Comissão de Soluções Fundiárias. Uhum. Né? Assim que vocês adentraram, não sei se vocês viram uma placa grande. Ali tem, depois vocês... Não reparei, né? A gente vai Vamos andando ali, né? Uhum. É que aqui a gente Você já vai esticou, mostrando né? pra gente, não. Mas achei muito legal essa conversa, é muito bom. Você fala com muita propriedade, né, sobre aqui, daí é Nossa, muito... e a gente tem muito amor por esse território. E ele é muito mais do que valor. Até um dia eu conversei, eu fui acho que num curso de educação popular, né? E a gente discutindo exatamente, trouxe essa do MST lá do Mãos Solidárias, né? Uhum. Aí eu falei, eu sei qual é o valor, o preço. Enquanto as pessoas falam de preço, a gente fala de valor, né? Preço a gente sabe. Sim. Olha isso e olha a região quanto vale. Uhum. Eu sei que a minha propriedade ou o local que eu ocupo, né, hoje, que eu cuido com tanto amor, com tanta dedicação, né, ele vale ali, já tem estudos da Universidade Federal mesmo, tem lá em 2011, né, e a cada 1.300 metros que vale 1,5 milhão. Quer falar da sua bicicleta? Que isso fica mais perto da Bia, tá pra vocês bom. irem conversando? Tá bom, mas eu posso beber também, mas eu agradeço. Fica mais perto ali. E a esse preço mesmo, eu falei, olha, eu sei que eu ganhando R$3.000 por mês, que eu trabalho, né? Ganhando 3 mil, eu posso morar numa propriedade de 2 milhões de reais. Como que eu vou, né? Eu tenho esse direito de estar, porque aqui a gente tem o processo de gentrificação, né? Uhum. É totalmente. Então você vai valorizando o entorno para aquelas pessoas não terem condições de pagar o local que Sim. que ela mora, né? Essa qualidade de vida é para essa população que a gente luta, né? Olha, então aquele povo lá não tem, a gente entende assim, aquele povo lá não tem o direito de estar naquela qualidade de vida, de morar no verde, de acordar com os passarinhos, né? Isso aí tem uma outra classe. Você sabe qual a população daqui, mais ou menos, assim? Quantas pessoas moram aqui? De Quantas pessoas, famílias, assim? é em torno de 400 pessoas. Nós temos em torno de 120 a 125 famílias. Deixa eu só fechar meus cachorros ali. Né? Eu moro aqui nessas flores amarelas, mas a associação que eu quero receber vocês é lá. Beleza. Lá, que daí é o espaço comunitário, lá daí você já contribui. A gente espera, a gente vai indo. Vamos esperar ela. Tá doida? Bonitinho os cachorrinhos dela. Que mulher trabalho. foda. Mulher foda. Caralho, chegou e falou. Ah, e ela tirou um monte de dúvidas, assim, a questão política, que eu não entendi nada naquela reportagem. Então, Verdade. A gente quase não precisa fazer pergunta, ela já matou um monte. maravilhoso. Sim, E a gente vai ver coisa ainda. sim. Agora as que sobraram é sobre questão de água e luz, eu acho. Então, E eu como queria, eles vivem. Não sei. eu queria perguntar sobre Pode perguntar. que eu lembro da feira da agroecologia. Eu conversei com a Ivete, eu acho, que ela tava vendendo cogumelo lá, né? Que é um Isso, negócio a que Ivete vocês mora fazem aqui, ó. aqui. Aqui ela tá trabalhando hoje, né? Aham, Mas aqui ela e eu que cultivamos cogumelos. aham. Né? Então aqui é o espaço, se você verificar, aqui que a gente está com o plantio de cogumelo. Pena que não dá pra ver. Mas depois se vocês quiserem, é que ela não está ali agora, né? E o companheiro dela também não. Mas aqui é uma estufa, né? É um ambiente ali onde ficam os cogumelos.
E a gente tem, olha para você ver, a gente tem moradores, não são todos que são adeptos a tudo isso, que apoiam tudo isso que a gente falou para vocês. Se vocês olharem, ó, ambientalmente isso aqui é um absurdo. Esse é um dos moradores antigos aqui também. Então aqui ele cria porcos, ele criava porcos soltos, e daí isso aqui descia por essa valeta aqui. Gente do céu. Isso que eu queria perguntar também como que é a comunidade em relação à luta, se é todo mundo bem unido, bem centrado, bem conscientizado, ou se tem gente que sai da curva, por exemplo, igual esse morador, mas se essas pessoas que saem assim, uma ou outra, ou é mais dividido? É isolado, porque as pessoas conhecem a luta, sabem da luta, né? E hoje da necessidade de se organizar coletivamente, e porque sem o coletivo você não tem força nenhuma para lutar, né? Uma luta solitária. Se nós estivéssemos solitários, sem os movimentos sociais, a gente jamais estaria onde não estaria mais ninguém aqui. O campeão, né? Não, as ações demolitórias. E depois aquela seria assim, né? Numa sequência de demolitórias. Nós temos esse morador e tem alguns que acreditam que não vai acontecer nada. Não acredita, assim. São descrentes, assim. Do pessoal, nós temos hoje associado 90 famílias. É um valor expressivo, né? Que a associação representa. 120, e tem pessoas, né? Que falam, ó, esse morador aqui não é associado, nem aquele morador é associado. Então, se der para um, vai dar para todo mundo. Se vai acontecer, só que não vai ser dessa forma, não é dessa forma. Aí, se você não está organizado coletivamente, a Constituição não me permite, se quem está dentro desse processo ali, né, junto à comissão, está a associação representando seus associados, a Coapar, a Sanepar e a Prefeitura. E essa associação de proprietários, então, né, daqueles proprietários. E essas pessoas que não se associaram a ninguém. Gente, eu já tentei de todas as formas pedir para que eles autorizem a associação a representá-los, né? Mas não querem, não acreditam. Que não precisa nem estar associado, né, para representar, ou precisa? Precisa. Entendi. Isso, porque existe um artigo da Constituição específico que você não pode representar alguém em um processo, principalmente, né, se não tiver autorização. Uma instituição, no caso da associação. Entendi. Tem que ter autorização expressa, né, E a gente tem tudo elencado isso. E daí como é que fica nos conflitos? Aqui é a tenda verde. Isso. E como é que fica nos conflitos aqui da Graciosa perante esses moradores que não estão associados? Para mim é uma incógnita. Essa é a nossa comunitária. Ela é a pretinha. Ai, que amigável. Eu vim receber vocês aqui. Que bonitinha. Ela não pode ver a gente chegando aqui, daí ela vem de lá correndo. Só que ela fica ali porque ela gosta de liberdade. Se você colocar ela dentro de um quintal, ela enlouquece. Ela não fica, aí ela fica lá e ela gosta de liberdade. Então essas pessoas retornando ali, eu me preocupo muito com essas pessoas e eu não sei qual é o futuro delas. Então, porque elas não estão protegidas, né? Não estão protegidas. Que nem você falou da associação, né? Que quando você está com algum coletivo te representando, você acaba tendo uma proteção a mais, assim, né? Porque não é um indivíduo, né? E o uma Estado, coletividade, e né? o Estado, ele é muito grande quando é contra indivíduos, né? Por isso que é importante juntar. Sim, mas a gente já tentou, já buscou de todas as formas, né? Fazer com que isso, conversar,
desconversam. Não vou, não, isso aí não vai dar nada. A hora que resolver para um, vai resolver para todo mundo, e a gente sabe que não é dessa forma. E assim, eu implorei, eu implorei para que as pessoas permitam que a associação as represente. Aí não tem. Então, se a pessoa não quer... E pode até ser um ponto fraco da comunidade, né? Tipo, se alguém, por exemplo, compra um imóvel tipo desses moradores que não são associados, é uma forma deles entrarem aqui, né? Tipo, invadirem assim o espaço, começarem desse canto, assim, é bem preocupante, né? Sim, ali, porque é um dos moradores mais antigos que tem, ali mora a família, né? E diversos filhos que tem ali. Eles não têm intenção de vender, né? É moradia, mas poderia vir, né? Se somar junto com a associação. Sim. Mas aí são algumas regras, porque a associação tem regras. Então, você não pode degradar, você não pode desmatar, você não pode poluir, você não pode... E aí fala assim, não vem aqui que eu não aceito regras, né? A imposição de regras. Mas a regra de convivência, de coletividade, ela é aceita por todo mundo, né? Ali quando se trata de um coletivo. Sim. E aí a gente faz educação ambiental, nas reuniões que a gente tem, a gente estimula muito as pessoas, a associação vai atrás de movimentos ou de projetos que possam acrescentar. A gente começou a nossa horta comunitária, né? Aqui a gente começou a nossa horta de medicinais aqui também, né? Que joia! Né? Esse aqui, então tudo tem um propósito, né? Aquilo ali é cebolinha? Nossa, que cebolão, na verdade, né? Bem grande. Aqui a gente tem repolho, né? Alface. Aqui cebolinha e salsinha. Bastante cebolinha, porque o pessoal usa bastante. Aqui tá preparando para cenoura. E essa aqui eu creio que vocês não conheçam. Essa aqui é uma azedinha. Almeirão? Não, eu não sei o nome, mas é azedinha. Pega a folha dela para você ver. É orgânica, Pode tá? pegar? Então não se preocupe, né? E experimenta a folha. Peraí, deixa eu pegar. Que Vamos dividir essa que daí. Peguei. É uma salada. Eu acho que ela é parente da alface. Nossa, que azeda! É bastante azeda. Nossa, mas é bem gostosa. Tem gosto de acerola verde. É muito específico. Tem gosto de fruta, né? Ela é muito fruta. cítrica, né? Então, daí a gente está construindo. Daí agora o morador passou ali, o Adilson que cuida, e encontrou esse pepino. Isso aqui é um pepino, é um pé de pepino. Ô, louco! Ele chama de pepino. Se vocês comerem, é pepino. Deixa eu ver se eu sal. Uma temperadinha. Mas tem sal ali na associação. É pepino. E quando ele fica maduro, você come pepino? Não, eu não quero não. Tá bom, Não? obrigada. E quando ele fica maduro, ele fica bem docinho. É bom, né? Não tô brincando, não pode pegar isso mesmo. Olha como, que lindo. Então agora que ele pegou aqui, a gente vai fazer um estaleiro para ele aqui, para que ele possa, né, que ele vai subindo em tudo, ó. Nossa, que legal. Né? E eu nunca tinha visto esse pepino. Eu também não. Aí eu falei, mas que Pepininho. pepino é esse? Eu falei, esse aqui é pepino de rato. Mas ele cresce mais que isso ou é o tamanho dele? É o tamanho dele. É desse tamanho dele. Aí Legal. a gente quer fazer um estaleiro, né, pra gente fazer aqueles vidrinhos de conserva e vender aqui na feira. Legal! Aqueles piclezinhos, Aqueles né? piclezinhos desse tamanho. A feira acontece aqui? A feira acontece aqui. Daí aqui o pessoal chega, a gente põe as bancadas aqui. O pessoal se espalha, aqui o MTD sempre vem fazer uma atividade. Como que a gente fica sabendo dessas feiras pra gente vir? Depois, agora eu mando pra vocês. Beleza. Né, que eu tenho contato. Inclusive agora há pouco a Ana Cláudia estava falando comigo, né? Meu Deus do céu, tem a Ana Cláudia e Ana Clara, né? São 2 anos que a gente tem. E aí a gente faz o card, daí a gente começa a divulgar. Daí o MTD começa a divulgar. E a gente divulga nos coletivos, né? No Pro pessoal Instagram? ver. No Instagram do MTD. No Instagram do MTD. Do MTD Paraná. Pretinha,
E aí, né, aqui a gente tem internet, fibra, nas residências. Então, o que a gente fez? Nós fizemos essa resistência de a gente fazer autogestão. Porque depois que a comissão entrou, aí o pessoal começou a suspender a perseguição da prefeitura porque foi denunciado. E daí ficou muito feio. Daí a prefeitura parou de perseguir a comunidade. Parou quando isso? Foi 2023, né? 2024 foi um sossego. 2025, então, né? Foi uma maravilha. Que bom. Porque você olha, as casas elas são muito simples. As pessoas tinham medo, sempre tiveram medo de investir nas suas casas, porque a vida toda a prefeitura falou para essa comunidade: vocês vão sair daqui, vai ser derrubada a casa de vocês. Sempre teve essa perseguição e essa pressão psicológica, né? E as pessoas falavam: mas aí como? Não sabiam como lutar. E aí a gente fala o que é o conhecimento transformador, né? Quando eu vim para cá, logo eu vim para cá assim, sabendo do que eu ia encontrar, mas não sabia que era tão complexo. Porque era uma área irregular, que tinha poste, que a gente precisava de luz. Quando que você veio pra cá? 2000... Estão conectadas. 2012. 2012. Nossa, vai fazer o quê? 13 anos já, 13 né? anos. Caraca. 2012 eu vim e depois, definitivamente, daí a gente foi construindo, né? Que é o meu irmão ali e eu, a gente comprou essa área junto, porque era um senhor que vendeu, o senhor estava bem velhinho, né? Daí passou pro sobrinho dele, o sobrinho dele não tinha como, e eu não tinha casa própria também, né? Meu filho era pequeno, eu morava lá no terreno da minha sogra. Falei: meu Deus, quer ficar nesse lugar aqui não, né? Daí eu vim pra cá, mas nessa época eu fazia gestão ambiental. Eu fiz gestão ambiental lá na faculdade, agora é a Evangélica Mackenzie, né? Mas eu fiz gestão ambiental lá. E exatamente uso essa proteção ambiental, preservação, isso sempre foi a minha matéria preferida, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer na prática o que você aprende na sala de aula, né? A teoria daí tinha prática. E fui conversar com o meu professor, ele falou: Raquel, para isso que você está se formando, para lutar, né, pelo meio ambiente. Então a gente vai lutar pelas pessoas, as pessoas e o ambiente que cerca elas. E depois a gente vai construindo. Aí eu fui até a prefeitura como estudante, eu fiz todo o levantamento daqui, de como que era o conflito, né, para poder entender. E aí eu ouço da prefeitura, né, ainda como estudante. Falou assim: pode, fique à vontade. Olha, lá é de quem mora. Você viu só que diferente, né? Antes, né, para um estudante. E depois... Aí você, com essa informação, né, eu estava com o pessoal do geoprocessamento, e na época que ele continua sendo secretário até hoje. Acho que ele nem lembra que eu cheguei lá como estudante e falei: foi você que me disse tudo, né? E aí, como estudante, o pessoal fala e te entrega todas as informações. Assim como a gente abre tudo que está acontecendo aqui da comunidade, a gente abre, porque acho que isso é importante, né? Nessa construção, né, da educação, e ela tem esse poder, né? E isso é maravilhoso. E eu peguei toda essa informação e apliquei para a comunidade. Só que assim, daí começou as perseguições, né? Muitas perseguições. Enfim, aí agora a gente tá nessa etapa aguardando aí como esse tudo vai ser, né? Esse desfecho, porque a nossa advogada nos disse que porque mudou o procurador do município. Eu falei para vocês lá atrás que o antigo prefeito, que foi de Pinhais, aí foi o mesmo grupo que foi sendo. Era ele, pegou uma gestão, aí ele fez 2 gestões, aí saiu, foi para deputado, nessa outra gestão foi eleita a mulher dele, e daí pegou uma gestão e meio, aí colocaram uma outra, então foram quase 20 anos, né? E ele foi para deputado federal, né? E ele é, digamos assim, que comanda Pinhais.
essas outras pessoas, e ele tá tudo por trás, né? De toda essa articulação política. Politicamente, ele tem esse poder sobre Pinhais. Porque na época, que quando ele foi eleito a primeira vez, ele foi eleito pelo PT. E era o primeiro mandato do governo Lula. Então, por isso que Pinhais fez assim, bum! Porque daí os recursos, né? Vinha muito recurso para cá. E hoje Pinhais, ela é a princesinha do mercado imobiliário, né? Aqui é considerado, né? Ó, assim, a menina dos olhos do mercado imobiliário. Por causa dos condomínios que eles colocaram? Aham, porque agora tá saindo o Parque Autódromo lá, que é o projeto de Jaime Lerner, né? Onde que era o antigo Autódromo Internacional de Curitiba. Aquilo lá é um projeto feito... Tem até ali, quando você vai de biarticulado, se você for pro centro de biarticulado, você vai ver o projeto ali. Que tem o pessoal ali. Que ali vai ser um condomínio... estilo condomínio americano, estilo Alphaville. Daí o pessoal até um dia, numa audiência pública, perguntou assim, mas esse é feito para a população? Não. Não é feito para a população. Não. Porque Pinhais, Curitiba, hoje já estão considerando que Pinhais é o bairro, né, assim, o bairro de luxo, digamos, em que querem transformar. De Curitiba, né? Então é um bairro de alto padrão de Curitiba. Então, na verdade, tem gente que acha que não é nenhum município, né? Tem gente que acha que é Curitiba. Que é só um bairro, Uhum. Porque é bem perto. Sim, você não sabe onde que você está em Pinhais e onde que você está em Curitiba, né? E aí essas entradas agora do Parque Autódromo, ele vem só reforçar, né? De só transformar Pinhais em um bairro de alto padrão. Uhum. Mas você não pode excluir uma população. Você não pode fazer uma exclusão. Quem que estava aqui? A gente está antes de Pinhais ser Pinhais. E a gente, assim, lá a área urbanizada tem né, toda a infraestrutura e a gente aqui nada. Né? É tão absurdo, é tão claro isso, né? É tudo tão claro. Né? E essa luta... É tudo com muita luta. Direito a gente exige, né? A gente não pede. Mas assim, eles querem que a gente fique com o pires, sabe? Lá implorando pra eles, sabe? Aquilo ali, que aqui a gente fica de pedinte. Gente do céu, assim, tantas visitas na Câmara Municipal. Agora a gente tá com essa questão dessa legislação que a gente pediu a intervenção do Ministério Público para colocar, né? Pra gente colocar energia aqui. Então, como é que vocês fazem com a internet? A internet, aqui a gente tem uma energia irregular. Uhum. Né? É ilegal e todo mundo sabe, irregular, mas a gente precisa viver. Mas vai fazer o quê também, Ministério Público, Prefeitura, Copel, todo mundo sabe e a gente tá buscando regularizar. Ninguém tá roubando energia porque a gente tá... Gente, nós queremos regularizar nossa energia. Uhum. Tá todo mundo dizendo isso, né? E aqui do lado, pô, tem energia, né? Tem a 200 metros aqui, tem a rede, termina ali. Aí não tem no Graciosa e depois 100 metros tem. É só esse pedaço. Beleza. Né? E depois termina lá onde que vocês atravessaram ali o riozinho do meio. Uhum. Aquele que é o rio do meio, né? Que ele nasce ali num desses condomínios de chácara de alto padrão. Que acho que a gente conseguiu barrar, porque o pessoal tava arrebentando com os pinheiros, com a área ambiental ali. A gente fez um monte de denúncia, né? Acho que foi com o Ministério Público. Daí pararam um pouco. É um condomínio muito grande de chácaras que tem aqui. E lá dentro é a nascente do Rio do Meio. Então, se a nascente seria uma área de preservação ambiental? Sim. E tem um condomínio lá? Tem um condomínio. O Rio do Meio nasce dentro do condomínio e depois ele sai e passa por um cano de 100 milímetros. Pra ele dar continuidade. Meu Deus. É tão absurdo. Mas os criminosos são vocês, né? Não, os criminosos somos nós. Com certeza. Sim. E aí a gente tem... É muito claro. É muito absurdo, né? Parece... Sabe aqueles enredos de novela? Aham. Meu Deus. E a pessoa fala assim, quem que teve aqui o outro dia? Tava o pessoal do BR Cidades. Falou, nossa, mas o que eu vejo do Graciosa, dos documentos da prefeitura e o que eu vejo aqui não tem nada a ver com o que eu vejo lá. Não condiz uma coisa com a outra. Eu falei, é isso? E é importante a gente dar essa visualização
né, desse ambiente, porque a gente tá, na época a gente tá assim, é uma área muito pequena, perto de tantos conflitos que existem, mas pra gente é muito grande, é uma luta muito grande, né? Sim, independente. sim. Né? E uma vez eu entrei em contato com o IBAMA para buscar alguma coisa. E assim, não, mas aquilo ali é uma área tão pequena que o IBAMA não incide. Daí o que vai ser são as legislações aplicáveis para a área. Nossa, eu não sabia que tinha esse critério de tamanho, tipo, ou Eu não também existe. Não existe, né? Não deveria, né? Não, mas é mais ou menos assim. Então aqui a gente trabalha bastante essa educação ambiental e essa conscientização das pessoas a partir do território que elas vivem. De valor, né? De valor mesmo. De valor é imensurável. Isso eu sempre vou defender em qualquer local, né? Que não há preço. Preço a gente sabe o preço que tem. A hora que, né, segurar os usos capião, né, que vocês perguntaram, a coisa mais normal seria um uso capião. Não, tudo parado. Tudo parado, né? E eu acho que se deve ter, tem de áreas grandes, bastante. Diária é o quê? Não entendi. Não, as áreas, né? Ah, que as pediram, áreas, entendi. de áreas Diárias. assim que Entendi. pediram uso capião. A gente inicialmente, nós começamos com um projeto piloto, algumas chácaras, elas se uniram para a gente poder fazer topografia, fazendo levantamento topográfico, né? E para a gente poder ir ordenando ali durante o plano diretor. Não foi rejeitado em todas as instâncias possíveis. E aí um dia eu vou lá na Secretaria de Urbanismo, a gente pediu reconhecimento das ruas também, então ficou tudo parado. Depois eu acabei... Aí tem um termo, o meu irmão fala muito desse termo, quando um funcionário público ele tem que fazer alguma coisa, ele faz, começar com P, alguma coisa assim. Aí eu cheguei e falei com a diretora, né, de regularização, a Ioná, a diretora de urbanismo, daí ela falou assim, olha, Raquel, a prefeitura não pode ser tendenciosa, porque você sabe que lá tem proprietários, né? A prefeitura defende os proprietários. Ela nunca quis resolver um conflito, né? Eu falei, olha, mas um governo não é feito pro povo? Ou esse governo aqui de Pinhais é feito pro povo de vocês? Né? Então a gente tem esses enfrentamentos políticos e a postura mesmo de liderança. Mas nem mesmo os proprietários, né? Porque eles estão... Os proprietários não querem morar no Graciosa. Eles falam assim, lá no dia pra você ver que eles não criaram nenhum vínculo porque eles nunca moraram aqui na Graciosa. Só são dono. Naquelas escrituras lá atrás. Então daí, né, se a gente olhar na legislação, se você tem um imóvel e você não ocupou esse imóvel durante 5 anos, você chegou lá no teu terreno, faz 5 anos que uma pessoa está morando lá, você perdeu o seu direito. E aí? Né? Mas a prefeitura sempre puxou, inclusive ela orientou esses proprietários, foi com orientação para a criação dessa associação na mesma época que a nossa associação foi criada, lá em 2015, para que acontecesse esse conflito, né? Então a prefeitura sempre teve por trás, assim, dessas... Então, assim, elas têm lidando na surdina, sabe? É muito claro, né? E agora a gente precisa dar um rumo. Né? Voltar, não tem como retroceder mais. Mas eu confio muito, né, na universidade, no corpo técnico, que eu acho que é o Plantear que vai fazer, né, no corpo técnico do Plantear, que vai fazer esse estudo aqui que a nossa advogada comentou, né, e que isso vai se resolver. Como que a gente vai construir tudo isso? Né? Eu conheci um trabalho que o Plantear fez lá na Nova Esperança, pela Comissão de Soluções Fundiárias também, né? Lá em Campo Magro, que falava que ela era ali, a gente tem o aquífero, né? Isso se perfura, sabe? São umas coisas assim, que o pessoal fala tão absurdo sem conhecer. Eu não conheço muito profundamente, mas eu
eu estudo muito, principalmente a legislação, que pode, que não pode, e a gente tem que estar com, sabe, a gente tem muita ajuda, muitas mãos, sabe, e a gente vai se capacitando, assim, de uma força tão grande, e que às vezes você não entende, fala, meu Deus, aonde que a gente chegou, né? Quem que tá junto com a gente, porque acredita e vê que é um trabalho sério. Vê que não existe uma questão tendenciosa, né? Que as pessoas aqui vivem, moram, cuidam e preservam e protegem, né? Tem as APPs? Tem as APPs. E assim, uma sacada maravilhosa foi o desembargador. O doutor Fernando Prazeres, ele, pra mim, assim, depois a gente foi, aonde que a gente fala, assim, não, é um dos melhores técnicos jurídicos do país em relação a conflitos fundiários. Até hoje ele não deixou de resolver nenhum, né? Ele não vai querer perder pro Graciosa. Aí ele falou assim, olha, vocês sabem que o Graciosa é o assunto mais complexo que tem aqui na comissão. Então... Essa comissão é do Paraná? Isso. Nossa, do Paraná inteiro, então. O TJ. Isso, ela é do Paraná inteiro. Então, ele está lá no conflito dos povos originários lá em Guaíra, ele está em Tibagi. Então, essa comissão são várias, né? Vários juízes, vários técnicos que atuam. Legal. E também tanto as urbanas quanto as rurais. De urbano, o nosso conflito, porque é um conflito diferente. Porque todo o Pinhais inteiro é urbano. Né? Mas aqui a gente tá rural. E aí tem... E é bem perto da cidade, né? Nesse ruro urbano, a gente fala, né? Nós somos uma comunidade ruro urbana. Ruro urbana. Ruro urbana. E aqui a gente deveria pagar ITR. O que é ITR? Imposto Territorial Rural. Né? Sobre a propriedade rural. Né? Lá tem o IPTU. Né? O IPTU é para a área urbana e o ITR é para a área rural. Entendi. São impostos diferentes. Mas aí aqui não tem água e luz pra pagar imposto em relação ao quê, né? Então, deveria ser isso, né? Então, nessa regularização, seria o ITR. Né? Porque daí são alguns critérios, né? Se você não tem equipamento público, que nós não temos aqui uma escola, nós não temos uma creche, nós não temos posto de saúde, não temos nada, né? Se você... as vias principais são longe, então aqui você pode ver que é uma estrada rural. Então, são alguns critérios que tem para ITR. E aqui, quando o IBGE fez o censo, né, agora de 2022, ele fez todo um mapeamento aqui. E eu conheço um rapaz, diz que teve uma briga muito grande, que eu faço parte da comissão de estatística, geografia e estatística aqui do município de Pinhais, né? Aí eu vou nesses conselhos, nessas comissões, para você saber o que está acontecendo. Porque você precisa agir politicamente, né? Fazer política, né? A polis é a cidade, então a gente precisa fazer. A gente, como cidadão, se você não participa, você não faz política. Sim. Né? Eu não faço política partidária. Essa política partidária eu não faço. Como é que é a questão da política partidária aqui na comunidade? Porque você falou antes do vereador, né? Que aqui era para ser... uma área toda que era dele, desse vereador, e daí foi ocupada. Desse prefeito? Você falou mais cedo que era uma área que foi ocupada, que era sim. esse Não, político. Não, ele era do movimento, do MST. Entendi. Nossa, entendi tudo errado. Não. Desculpa. O seu Altamiranda, depois eu vou passar o livro do seu Altamiranda, que a gente encontrou esses tempos. Um morador antigo aqui, ele estava com câncer, ele ficou com medo de se perder na história. Ele me deu o livro, pediu para eu tirar a cópia, porque daí tem toda. É a biografia, que é um projeto da Universidade Federal lá em 2001 que fez. Lá atrás que ele fez. E ele contou. Daí a gente tem a partir do Graciosa. Então a gente conta ali exatamente como que é a comunidade Graciosa desde a sua ocupação. Que legal. E a gente tem por esse morador também, né, que ele já falecido, o primeiro presidente da associação que fundou e que defendeu isso. A gente tem um documentário de 1h e 4 minutos, também, que esse antigo morador, eu vou mandar para vocês,
Daí, se vocês quiserem abrir um drive, daí eu compartilho. Ah, né? eu vou abrir um drive, então. Daí é só Daí você bota lá. eu coloco. A gente tem o mapa de cada lote, a quem pertence a quem. O mapa, tem o mapa original do loteamento, com quadras, ruas, tudo, sabe? A gente tem uma série, né? Tem esse projeto que eles chamam de projeto de intervenção, Caminho das Águas, que Pinhais quer aplicar aqui, mas agora, pelo jeito, vai ser mudado tudo isso, porque eu tenho certeza, né, que eles querem, por exemplo, assim, aqui tem algumas pessoas que elas têm uma casa na cidade, mas elas têm uma propriedade aqui também, e elas têm animais, elas vêm praticamente todos os dias, elas moram nos dois locais, né? E que tem os animais, porque tem animal, tem que plantação, precisa estar o tempo todo cuidando, né? A prefeitura não quer, ele considera essas chácaras de lazer e eles não querem que essas pessoas permaneçam. Quem tem um outro imóvel que não tenha imóvel no Graciosa, não regulariza. Então, aí, ali a gente tem pomar, tem galinheiro, o pessoal tem, meu Deus, tem, né, faz criação de abelhas, né, participa da feira, né, são coisas assim que a gente não consegue entender. Ô, Raquel, eu queria até perguntar um pouco pra você de como que é a rotina daqui do pessoal aqui de Graciosa, que você falou que tem essa galera que não mora aqui, mas tem imóvel aqui, tem terra aqui. Aí tem gente também que tem filho, que precisa estudar, e aqui não tem escolas, que tem mais afastado. Não tem posto de saúde tem também. posto de Como é que saúde. vocês fazem? E ainda tem essa questão pontual da infraestrutura, que paga e luz, né? Que é o básico. Ó, a rotina da comunidade, ele é assim, né? Nós temos o ônibus escolar, ele passa aqui às 7 da manhã, tem um ponto de ônibus ali, que a comunidade que construiu, né, para poder abrigar as crianças, né, um abrigo, né, e eles pegam as crianças, levam para a escola, né, que fica no Jardim Carla, aqui, e depois traz as crianças novamente. Então, quem mora nessa região, né, vai lá e fez a matrícula. Não é tão longe? Dá uns 3, uns 4 quilômetros. E assim, pra fazer a O matrícula... posto de saúde é do lado. É do lado? Tudo então é 3, 4 quilômetros. Tudo é 3, 4 quilômetros. E como que funciona pra fazer a matrícula? Porque aqui não tem CEP, né? Você tinha dito? Não. Aí é um outro ponto. É outro ponto. Porque parece que o território, a propriedade privada tá muito ligada à pessoa, né? Tipo, se a pessoa não tem uma propriedade privada ali no nome dela... Você Pessoas vê de que direitos. loucura, né? Isso Que é a muito educação tá linkada à propriedade. Você nem existe, né? não- No estado, você não- se você não tem um lugar. Não dá Por pra- isso que a gente fala identidade, dignidade, né? Cidadania. Você viu quanta violação que a gente tem, né? Sim. Ai, é revoltante, assim. Inclusive até pro cadastro na UBS, né? No CRAS também. Tudo precisa de um comprovante de endereço. Todos os moradores aqui, a gente tem o acompanhamento da gente de saúde, né? Que ela vem, a gente comunitária, ela vem e conhece. E você quer puxar aqui, sua? Tá chovendo? Todo mundo tá na Avenida Fábio Vicente de Moura. Tudo Eu não bem. sei, todas as pessoas do Graciosa Entendi. estão em uma única rua. Todo mundo sem número. 120 famílias numa rua. 120 famílias numa rua, 400 pessoas, né? Tá todo mundo. E aí, a gente pega na unidade de saúde uma declaração, um comprovante de residência, que é feito pela agente de saúde. Aí ela vai colocar lá o nome certinho, isso, e ela coloca lá o CEP da Fábio Vicente de Moura, que é aquela principal, Avenida Fábio Vicente de Moura, né, sem número, entre parênteses, Rua das Orquídeas, que é a minha rua. Rua das Orquídeas. Você vê que o Que é o Google, que o aparece Maps, no mapa. ele veio, mapeou e tem tudo, né? Aí
Isso é, tanto a gente usa pro CRAS, né? Pra escola. Pra escola e pra tudo que a gente faz. Então é o comprovante do SUS que vocês usam para fazer essas duas coisas. Exatamente, comprovante do SUS. Entendi. Mas ele não veio o nosso endereço real. Não vem, né? Só que ele não é se você olhar, né? Você não é de um loteamento clandestino. Porque esse loteamento ele é registrado. Né? Há muito tempo. Tem o inclusive. arruamento, tem nome de rua. Existe o nome das ruas. E aquela chácara beija-flor que aparece no Google? É a minha chácara. é onde que eu moro. Ah, Que eu entendi. coloquei ali chácara beija-flor, né? Aquela ali é onde eu moro. Entendi. Beija-flor é homenagem ao beija-flor. Porque tem beija-flor que, né? Ali que todos os dias eu planto muita flor, né? Pra ele. Então ele vem todo dia ali visitar. Você acorda de manhã, lá eles estão. E voam muito por ali, né? E ficam fazendo bastante barulho. Daí eu coloquei, né? Chácara beija-flor em homenagem aos beija-flores, né? Inclusive ali tem um ninho de beija-flor. O ninho de beija-flor é assim? Aham. Não sabia. Lindo. Quando a gente foi fazer a troca, né? Dessa cobertura aqui, ele tava muito bravo, porque ele tinha um filhotinho. Gente, o ovo do beija-flor é a coisa mais incrível. E o filhote do beija-flor é a coisa mais linda que tem. Ele é desse tamanho. O ovinho parece... É menor que um tic-tac. Ô, louco, sério? Aí Dá pra imaginar uma coisinha nascendo ali? E daí ele fica aquela coisinha tão pequena, porque o beija-flor, ele tem pena, né? Então ele é desse tamaninho, mas se você despenar ele é muito pequenininho, o corpinho dele é muito pequenininho. E ele só tem aquela pena. E aqui ele vive botando ali. E daí vocês trocaram a tenda, o ninho já tava ali? Já. E não saiu o ninho? Não, a gente tem todo esse cuidado, né? Ah, legal. A gente precisa ter esse cuidado, então protege tudo, mas deixa o beija-flor aqui, né? Aqui, assim, o pessoal, eu tenho muita briga aqui, né? Porque, falei, gente, cobra não tem, ninguém tem que matar cobra. Não tem. A raposa tá comendo as galinhas, tranque as suas galinhas. A raposa está no ambiente dela. Né? Então, daí você imagina, né? A gente gera isso, porque às vezes o pessoal fala assim, a lei da Raquel. Eu falei, não, aqui daí eu recorto a lei e boto lá. Aqui é a lei, né? Porque acho que a Raquel... Eu falei, não, é que a Raquel conhece. Então, a Raquel bota lá a lei sobre isso. Não, é a Raquel, essa é a lei da Raquel. Ela que tá se achando. Eu falei, não precisa me achar, não, né? Eu coloco lá, daí a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os moradores. Então aqui a gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? Você é da Associação de Moradores? Você é presidente? Eu sou a presidente da associação. Legal. Diz que é a lei da Raquel. A lei da Raquel. Ele pensa, não, a lei da... não tem lei da Raquel nenhuma. Né? Tem gente que às vezes a gente, como você falou, político partidário, meu Deus, tem... Essa é a parte mais difícil que tem. Porque daí tem o MTD, o pessoal acha que é, né, porque que é de população, né, é de pessoas, é esquerda, é PT, e é Lula, é isso. E aí, quem é favorável à direita, ao Bolsonaro, ao PL, alguma coisa... Gente do céu! Eu falei, gente, é política pública. Independente de governo, são políticas públicas. Por isso, eu falei, eu sou de esquerda. Não tem como eu ser de direita. Né? Aí a gente precisa entender dentro de um contexto, né? Do que é esquerda e direita, né? Dentro da questão social, política mesmo, né? Que a sociedade infelizmente se dividiu entre esquerda, direita e centro, mais ou menos, né? Ali Mas, falei, gente, porque nós somos povo, nós somos classe trabalhadora, vocês precisam ter consciência de classe. Nós não somos detentores de meio de produção, nós não somos burguesia, então nós somos trabalhador. Aí,
Daí acho que eu tô meio que fazendo sindicalismo. Fica à vontade. Eu sou super a favor disso. Eu acho que tem que dar nome aos bois mesmo. Sim, não, e aí porque assim, foi uma decisão para eu poder permear, sabe? Para eu poder ir e vir, né? Andar por todos os locais, sabendo quem eu sou. Eu preciso ter consciência de classe. Sim. Né? Esses moradores que não são associados, eles são, assim... Tudo bolsonarista. Eu ia fazer uma pergunta mais tímida, mas... Não, mas é o pessoal infelizmente, né? A gente tem associado também. E é super respeito. Uma hora você acorda. Tem associado que é da direita? Sim. Isso é legal, na verdade, né? Tem. Tipo, que daí você vai inserindo a pessoa na luta, Mas o meu marido é de direita. Nossa. E aí ele... Você imagina o conflito interno. Ele não entende. Ele diz que é lavagem cerebral que eu tenho. Os movimentos sociais me fizeram lavagem cerebral. Não. Ele falou, não quero romper a bolha. Eu falei, rompe a bolha, meu filho. Sai, né? Sai da tua zona de conforto, porque a hora que você... Não, eu já sei o que eu quero. Eu já sei quem eu sou. Então, a gente tem, e familiar, tem esses conflitos nesse sentido, né? Mas, e aí você vai... Mas, eu falei, Mauro, mas a primeira coisa que você é revolucionário. Porque se você trabalha autônomo, você não aceita trabalhar para alguém, 95% revolucionário. Você só precisa... Uma hora você muda a lente. Uma hora você muda a lente. Ele tá aqui, vem nas feiras, luta junto. Ele só não vai pra rua. Eu vou lá no 1º de maio, eu vou lutar, vou nos atos. Porque eu acho que é isso, né? E isso fortalece a gente. Com certeza. A gente consegue enxergar e saber que o que você tá fazendo, né, é justo. Né? Se eu ficar... Eu falei, eu não luto do sofá. Eu não luto com a TV. Eu não perco brigando com a imprensa, com a televisão. O celular, né? Com o celular. Eu falei, Mauro, o lugar de luta é na rua. É ali que faz a diferença. Então a gente tá fazer lá. Barulho, né? Sim, né? Também acho. Uma vez a gente... Gente, foi uma coisa muito linda. Foi em abril, dia 5 de abril, o Júnior foi lindo assim, dentro de um contexto muito triste. Mas aí a comunidade acordou. A comunidade só acordou na hora que o Júnior foi despejado. Que teve o despejo. Aí eu tinha uma reunião marcada com uma prefeita, antes mesmo de acontecer isso, né? E a prefeita estava esperando só eu. Uhum. E a gente mobilizou. E no dia da reunião, lá foi chegando gente. E foi chegando gente. E a comunidade, e o pessoal, mas não vem só a senhora? Falei, não, é que lá a gente luta só no coletivo. E as reuniões que a gente vai fazer, a gente nunca vai a Raquel. Eu vou para uma reunião de despejo zero, representando, né, a associação. Isso. Mas quando a gente tem uma reunião, é 6, 7 moradores. Falei, não, a gente não faz nada individual, é no coletivo. Que bonito. Aí isso. vai lá o pessoal... Vai o pessoal da direita, né? Que eles são muito parceiros os moradores ali, né? Confia muito. Porque confia que você está fazendo um trabalho decente. Uhum. Mas isso exige muito da gente também, né? Não, para mim não é difícil porque é a minha ética. A ética da pessoa é essa, né? Da luta, disso. Mas se você der um passo fora, por exemplo, é uma cobrança muito grande aqui em cima de você. Porque tudo recai sobre aquela pessoa, né? Até mesmo que a gente vai falar em determinadas reuniões, você tem... Às vezes a gente tem vontade de mandar pro inferno. Você não pode mandar pro inferno porque você sabe que vai prejudicar a tua comunidade. Né? E aí? Sabe? Então, e essa pressão que a gente fala, né? E tem um outro fator ainda. De ser uma liderança mulher. Uhum. Eu sinto a política, ela é uma política muito machista, Patriarcal. né? Muito patriarcal e
eu fiz um Promotoras Legais Populares, que é a extensão da Universidade Federal. Vocês conhecem as PLPs? Não. É da psicologia. Muito massa. Chega o meu mano. Achei que fosse meu irmão. Oi? Boa tarde. Aqui é a Rádio Pinhais? É? Sim. Só que o estúdio não funciona por conta da energia. Sei lá. Mas é aqui. Depois eu passo contato. Eu não pego seu contato, eu coloco o pessoal lá, né? Que é presidente da rádio. O estúdio, daí ela tá na internet, né? Vamos tirar uma foto? Gente, daí eu vou compartilhar com vocês. Então, eu quero que você me mande o livro, que tem a história da Graciosa, esse documentário, que tem 1 hora também. E eu queria também, se você tem acesso... Eu já atendo vocês, tá? Na Feira da Agroecologia, eu lembro que, acho que foi a Ivete que falou pra mim, sobre um trabalho da UFPR sobre a qualidade da água da Graciosa. Você tem? A Débora Frise, que é uma pesquisadora de pós-doc, né, que ela está fazendo. Ontem ela conversou comigo, ela é a nossa comunitária, né? E ela vai no dia 18, não sei quanto que é o trabalho de vocês. É pro dia 12. É que ela vai apresentar no dia 18, eu pedi para ela essa semana. Beleza. Daí, ela vai ter dia 18 agora, né? Ela vai vir aqui no dia da feira, né? Da Feira do Bem Viver, que é o nome que o MTD, né? E a gente construiu o coletivo, porque a gente tem que ir em busca de bem viver, né? Aí ela vai fazer uma reunião que a gente vai ter também a eleição da nova presidência da associação, que ninguém quer assumir a bronca, né? Quem? Raquel, só pra... ia quase esquecendo, você pode só pontuar rapidinho quais foram as coisas que você falou ao longo da nossa conversa? As conquistas? Não, que os moradores fazem de... Meu Deus, como é o nome? Ecológico, assim, que ajuda, sabe? Sim. Então, comunidade. a gente tem um trabalho bem interessante, né? Porque a gente tem... Aqui nós temos a produção orgânica, né? Produção de cogumelos, né? Nós temos a produção A horta também. de hortas, né? A gente tem... nós temos a Ivete, que é benzedeira, né? E ela trabalha também com fitoterapia. Então, ela tem... Na chácara dela, ela tem ervas medicinais e tudo que você possa imaginar. Aí a gente tem galinhas, o pessoal que... Para subsistência, né? A gente tem o pessoal que tem gado, né? São algumas cabeças mesmo que tem ali para tirar o leite, fazer o queijo, né? E vende o excedente. O que excede, ele não consegue vender, daí faz o queijo, né? E o Adilson ali mesmo tem o gado dele, ele vende o leite pro pessoal. E o queijo faz doce, né? E essas produções, né? Planta milho. Aí tem o pessoal que tem os suínos, né? E a gente sempre faz essa orientação. É 100%? Não, né? Que todo mundo adere. Vamos fazer uma esterqueira, isso. O pessoal da zootecnia vem fazer orientação. Mas nem sempre nenhum projeto é 100%, né? De adesão. Mais importante que se 60% ou 80% a gente já teve um percentual bem grande. Aí tem o pessoal que faz pão e a gente comercializa aqui mesmo, né? Tem o pessoal e as hortas o pessoal faz para subsistência também. A gente está desenvolvendo agora. Aqui até tem duas caixinhas. Aquela rádio de Pinhais que tinha lá, ela mudou para onde? Lá para Veisópolis. Veisópolis? Só tem endereço dela? Então, daí a Débora, ela passando esse relatório, ela já terminou a pesquisa. E a gente pediu para ela ampliar a pesquisa que ela tinha feito. Era para ver o teor de iodo aqui na região. E aí ela ampliou, né? A pesquisa eu pedi para ela, né? Se ela podia ampliar para verificar a qualidade da água, né? Ver outros parâmetros que a gente pudesse de potabilidade, de contaminação, potabilidade. E ela falou, olha, Raquel, o resultado é impressionante. Aí isso é muito fortalecedor, principalmente a hora que saindo aqui a gente também vai passar para o pessoal, né? Esse resultado que para a universidade também, né, colocar desse fortalecimento, sabe? Com certeza. Mas eu passo para você sim. A gente só queria fazer uma última pergunta, assim, pra Pode falar, meu encerrar. A gente queria saber
um pouco da rotina das pessoas que trabalham fora daqui, porque a gente contou bastante, assim, das crianças que vão pra escola, das pessoas que moram aqui, vivem da subsistência, e do pessoal que, tipo, trabalha fora. Eu, por etc. exemplo, o meu marido, por Você, exemplo, ele trabalha lá na Vargem Grande. Então, a gente mora aqui, ele sai todos os dias, e aqui a gente não tem transporte público, né? Nenhum. O único ônibus que passa aqui, né, a mobilidade urbana aqui, para atender a população do Parque das Nascentes. Aqui não tem. Né? Então, as pessoas ou é de carona solidária, ou a pé, ou de bicicleta, né? E o pessoal mora aqui e vai trabalhar lá na outra parte, né? Se a gente tivesse energia, a gente estaria trabalhando aqui. A internet, ela é alimentada através desse gato. Né? A gente fala assim, é até um tigrão, não é nem o gato para poder atender essa quantidade de pessoas. Né? 400 e tantas pessoas. 400 e poucas pessoas. E assim, essa energia, ela não toca um equipamento. Então você aqui, você não liga um micro-ondas, você não tem um forno elétrico, não funciona. O chuveiro, para você tomar banho, você tem que tomar banho à noite, porque depois ele não esquenta. Né? E é uma energia muito precária, e que se vocês visualizarem aqui, ó, e é perigosa. Olha o tamanho, né, de que forma que são distribuída a energia para as chácaras lá de baixo. Nossa, tudo por esses fios. Tudo passa por meio das árvores. Isso E é naquele poste ali. Ela vem de lá, passa pela chácara né, pela propriedade ali do rapaz, chega ali, aí aqui vai distribuindo. Mas é uma energia que, olha a lâmpada para você ver, ela nem acende. Ô, louco. Uma lâmpada normal. Essa lâmpada de LED a gente aqui acende porque a gente colocou um outro tipo de lâmpada, né? Mas a lâmpada aqui, ela não acende. Teria que acender essa pelo menos. Vamos ver se ela tá acendendo hoje. Ó. Então não acende. A televisão desliga. Então, aí o pessoal veio aqui e instalou a internet, né, que faz muito tempo, desde da rádio comunitária na época, e daí ela tem aquela antena lá, né? Aquela pequenininha lá de cima. Essa antena é do rádio? Isso, essa antena é da rádio. E aqui é pelo Ministério das Telecomunicações, a geolocalização dela tá tudo aqui. E mesmo assim não pega luz Eles aqui. não liberam energia e não pega, porque é para tocar os equipamentos, os transmissores, né? Precisa, ele puxa muito. E essa energia aqui, ela queima demais os equipamentos, ela não toca. Os equipamentos da rádio. E de quando que é essa rádio? Ai, agora já faz uns 12 anos já. Que não existe mais. Não, ela parou agora, ela foi o estúdio para lá em 2021, porque 2018. 2018. Mas ela tem um estúdio web. Ah. Porque daí a rádio, só que da antena aqui, porque a rádio comunitária ela tem um alcance de 4 quilômetros só, ela não é como a rádio comercial, né? A rádio comunitária é local. A gente teria muita coisa se fosse rádio comunitária. Imagina, você tem toda uma programação comunitária para aquela comunidade, né? Seria muito bom. E ela tá desabilitada agora. Aqui a antena, sim. Daí, só que ela tá na internet, né? FM Nova Pinhais. Tá lá. Tem o pessoal lá, né? O presidente da rádio, o pessoal sonoplasta, eles fazem toda a programação. Entendi. Por lá. Daí ela fica na internet hoje. E então, aí são dessa forma, né? Então, tem as pessoas que moram, que são aposentadas, que moram aqui e vivem aqui. E aqui a pessoa trabalha, né? A maioria das pessoas, uma grande parcela, trabalha lá na cidade e mora aqui. E daí vem todos os dias. Eu, por exemplo, eu vou para a faculdade à noite e eu vou de bicicleta. Desço esse breu escuro aqui, porque a gente não tem iluminação elétrica. Eu boto uma lanterninha aqui e vai só na fé. Aqui, não, a gente não tem problema de segurança pública. Que todo mundo se conhece. Então, aqui graças a Deus não acontece isso, né? A gente já teve algumas questões assim, mas já foi também, já foi superada, né? Lá atrás.
Mas aqui todo mundo se conhece, é igual uma cidade pequena, né? Que todo mundo, e um cuida do outro. E isso é saúde coletiva, né? Saúde mental coletiva. Sim, com certeza. Sim. A gente teve uma professora a semana passada aqui sobre saúde coletiva, no domingo, que foi bem legal, lá da UFPR, saúde coletiva, muito, muito legal. E assim que a gente, as crianças vão cedo, voltam, e a gente busca agora, né, agora nessa regularização, nesse processo que a gente está, fazer uma melhoria na estrutura aqui da associação, para que a gente possa fazer oficinas e colocar oficinas de renda para as mulheres. Né, para geração de renda. Entra, né, em uma nesse projeto, né? O cogumelo, que eu lembro que vocês me falaram que era uma frente de geração de renda. Então a gente tem. Hoje a gente tem o momento da feira aqui, né? Que a gente tem kombucha, a gente acabou colocando outros produtos a partir do cogumelo em pó, antepassos, tudo a partir. Né? A gente participa da feira de economia solidária lá no Portão também. E alguns outros, da agroecologia, que você encontrou a gente lá, né? Na Ivete, principalmente. E a gente tem outras, como a Karina é manicure, né? A gente coloca no grupo, a pessoa precisa, ela está fazendo a renda e a gente estimular as pessoas. Outra que faz pão, trabalhar na economia solidária nesse sentido. Nesse projeto eles também ensinam como gerenciar a renda para além de gerar? A economia solidária, sim. A economia solidária, sim. Isso. De geração de renda, não tanto. A geração de renda, você aprender a precificar, sabe? Fazer tudo. Eles ensinam também. Bacana. Né? Daí tem as oficinas, e eles têm outras oficinas também para preparação, né? Para renda. O que eu sinto muito que as pessoas pedem aqui pra gente é um local para que eles consigam deixar as crianças, porque as mães não podem sair para trabalhar. Com quem que as crianças vão ficar? Né? Uma creche. Só que aqui não é visto, né? Eles não colocam nem energia pra gente. As ruas a gente faz de carretinha, a gente faz... Como que são feitas as ruas aqui? Precárias, vocês viram, né? Vocês vieram. Mas mesmo assim, já foi pior. A gente faz uma vaquinha, o Jorge lá que mora numa casa bem grande, uma casa bem bonita, que vocês passaram do lado de baixo. Não sei se a hora que vocês estavam vindo, né? Ali ele faz essa coleta, ele faz esse trabalho de ação, ficou com ele, né? Porque senão eu lido mais com essa outra etapa, e ele é um associado que ele pegou de fazer esses trabalhos mesmo, de arrecadação, e cada ele arrecada R$75 de cada morador, né? De cada família. Depois a gente compra o saibro e aí vai espalhando nos buracos. E a gente mesmo que arruma a rua. Às vezes o pessoal passa de carretinha, traz telhas de barro, né? E vão colocando. Às vezes tem alguns desavisados que vai lá, pega a caliça e traz e fala, não, caliça não. Não, telha, beleza. Caliça é o resto de construção civil. Que tem o cimento, né? Que às vezes vem desmanchou uma parede lá da cozinha, tinha os azulejos, tirou. Aquilo corta pneu, machuca, tudo isso, né? E além do cimento, ele é poluente, né? Então, bem coletivo, né? Bem, essa é a organização que a gente faz, sabe? E isso que fortalece toda essa luta, né? Por isso que a gente fala, um cuida do outro, né? E todo mundo cuida junto. E eu acredito que foi essa organização, assim, de gente fazer essa autogestão, que foi com que os movimentos enxergaram e veio um trabalho legítimo sendo feito, né? Sim, com certeza. Isso é muito inspirador. Desculpa, isso é muito inspirador, eu fiquei muito tocada. É porque eu moro numa casa de estudante que ela é autogerida, e eu queria que eles viessem aqui ter uma aula de coletividade. Porque eu sou muito individualista, sei lá, só pensei nisso. Convida eles para vir na feira do Bem Viver. Eu vou divulgar lá no grupo. Então. Isso, depois eu mando para vocês, né? Tá bom. Daí o card saindo, daí eu já envio. Aí eu venho trabalhar aqui, que eu trago meu computador, e é esse espacinho aqui que eu trabalho. Aqui é a sede, esse local é o da associação. Daí eu boto meu computadorzinho aqui, né? E
trabalho daqui, fico o dia inteiro aqui, eu vou pra lá. Ó, se você quiser tirar uma fotinho desse aqui, esse painel, você planta num vasinho com substrato, ele vai adorar. Eu tenho um vasinho já. Ah, daí depois você coloca alguma coisa assim, que ele gosta de subir, né? Aí você põe, faz igual aquelas barraquinhas, coloca 3 pauzinhos assim.